Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí na última live da maratona, do primeiro dia da maratona de junho. Calma, gente, a maratona vai até o dia 26, fiquem tranquilos. Estamos aí finalizando o primeiro dia com o escritor nacional Tércio Ribas Torres. Aliás, acho que ele já até entrou aqui. Antes de eu te chamar, Tércio, eu vou dar um recadinho aqui e aí eu envio o convite para você, tá? Muito bem. Bom, todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, é só correr lá, se inscrever para acompanhar as lives e todo o conteúdo gerado diariamente, tá bom? Indicação de blogueira, muitos autores e muitas autoras pedem indicação de blogueiras, resenhistas, enfim. A nossa blogueira parceira desse mês, vou botar aqui o arroba dela, @Lica_Divu. Então já corre lá, já segue ela. Ela que está resenhando e trabalhando em cima aí da divulgação dos meus livros, é a nossa parceira literária do mês de junho, tá bom? Então você que é autor ou autora, quer uma resenha, quer visibilidade, já corre lá no IG dela e se informe sobre as publicações. Muito bem, vamos chamar nosso escritor, que já está aqui. Ô Tércio, se você tiver no computador, você não vai conseguir entrar na live. Tem que ser pelo celular. Eu aqui não consigo te enviar o convite, porque não dá essa opção. Provavelmente porque você está pelo computador. Cabelo, gente, de dia inteiro. O Tércio vai entrar pelo celular. Ele estava no computador, né? E, gente, não dá para fazer live pelo Instagram através do computador. É só pelo celular, tá bom? Então, quem não sabe, sabe agora. Para os meus autores que vão participar dessa maratona, é tudo pelo celular. Ele ainda não entrou aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Satiro, que é o Felipe Satiro, nosso autor. O Bruno Ítalo. Agora eu recebi aqui, Tércio. Vê se abre aí. Agora eu estou vendo uma pessoa do outro lado. Tudo bem, querido? Monique, que prazer falar com você. Seja muito bem-vindo à minha maratona do mês de junho. É tua primeira live? Pelo Instagram, sim. Eu sou de outro tempo, eu tenho quase 50. Né? Então eu nasci no tempo de curso de datilografia, tá? Alguma coisa assim. Então tem que ter paciência com os velhinhos aqui. Mas estou muito feliz pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de conversar com você, que é uma pessoa que ama as letras assim como eu. Muito obrigado. Eu é que te agradeço pela disponibilidade, pelo tempo. Falar sobre literatura é muito bom, né? Falar sobre livros é uma delícia, principalmente quando é o nosso livro, o que acaba sendo mais gostoso ainda, né? Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou mineiro, mas moro há muito, muito tempo em Brasília. Eu sou nascido em Montalvânia, extremo norte de Minas, quase Bahia, então eu sou quase nordestino. Mas há muito, muito tempo, tem quase 30 anos que eu estou radicado aqui em Brasília. Vim para fazer jornalismo, estudar, trabalhar, aí estou há bastante tempo aqui. Que maravilha, tem uma mistura boa aí, né? O pé de Minas, o sotaque ali nordestino,
mais a essência do Distrito Federal. Aliás, Distrito Federal não, né? Porque você está em Brasília, mas não necessariamente no Distrito Federal, ou não? Eu estou no Distrito Federal, não necessariamente em Brasília. Na verdade, seria o contrário. É o contrário, então. Aqui no Rio de Janeiro, não. A gente está no Rio de Janeiro, mas não está no Fluminense, entendeu? E vice-versa. É uma confusão, gente. Ainda tem a ponte para tumultuar, que é a parte de Niterói, né? Que a galera atravessa a ponte e vem para Rio. Essas confusões de estado do Brasil. Que coisa maravilhosa. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço. Não muito, mas já estive uma vez, região dos Lagos. Fiz um tour pelo Rio de Janeiro. Então, que é coisa boa. A cidade mais linda do mundo. Região dos Lagos é muito bom do Rio, né? Ali Arraial, Cabo Frio. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Isso eu preciso conversar com a editora. Mas quem sabe a gente se encontra aí presencialmente. Se vier então, mande mensagem, porque eu estarei lá na Bienal, prestigiando meus autores. Quero conhecer todo mundo pessoalmente, fazer aquela bagunça que a gente gosta, tá? Vai ser legal. Agora, Tércio, me diz uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro. Tu tem ele aí em mãos? Sim. Tá aqui. Olha, gente. Levanta só um pouquinho a capa. Aí, olha essa capa, gente. Profeta Boy, pobre, jovem, negro e herói. Lembrando que o livro tem episódio no podcast literário do livro Não Me Livro e já está disponível para que vocês possam aí ouvir o episódio do livro. Tércio, como é que surgiu o Profeta Boy? A gente precisa contar uma historinha um pouco antes desse livro. Eu sou autor do livro Beleza Estranha, que é esse aqui, é um romance para adulto, baseado numa história real, e de um menino que tem muita dificuldade de conviver com o pai. Então é um drama familiar, algo que Lobão cantaria como um drama para Fellini filmar. Então, só que esse livro não é um livro para criança. Meu filho mais velho, André, que hoje está com 14 anos, quando tinha 9 anos, meio que brigou comigo, assim, disse que ele queria mostrar muito um trabalho dele do pai dele para os colegas, só que não podia apresentar Beleza Estranha, que é um livro para adulto, é um drama, às vezes até muito pesado, que eu tomasse vergonha na cara e escrevesse alguma coisa para criança. Foi aí que surgiu Profeta Boy. Depois que eu terminei o primeiro rascunho, ele foi a primeira pessoa a ler o livro, porque foi um incentivo da parte dele. Eu nunca me imaginei escrevendo coisa para público infantil ou infanto-juvenil, e por conta desse desafio que ele lançou, tá aqui, Profeta Boy. Gente, vamos lá, né? Duas coisas. O que um filho não faz na vida de um pai? Verdade. Eu costumo dizer que filho é um negócio assim de outro mundo. Primeiro, eu não me meto com mães. Mães, eu não me meto. Porque a mãe, se você fizer qualquer coisa contra o filho daquela mãe, seja namorado, seja melhor amiga, a mãe é capaz de te adoecer só em te olhar. Então, eu não atravesso caminho de mãe nenhuma. Pois é. Agora, pai, gente, um pai que a gente tem toda essa visão de que o pai é aquele cara que tem que ser forte, mais rígido, não sei o quê, e um garoto de 14 anos, ou até menos, bate no peito, enfrenta aquela autoridade, aquela figura maior dentro de casa e acaba se dobrando. Então, assim, filho é um negócio que não dá para explicar. É uma coisa muito doida. Quer dizer, ele não é de livro infantil e, no entanto, produziu um livro infantil. Mas antes da gente falar desse seu Profeta Boy, eu fiquei muito curiosa com o teu outro. Qual é o nome dele que você falou que é mais para adulto? Chama Beleza Estranha. Esse livro, aliás, ganhou um prêmio do Prêmio Latino Internacional como o melhor romance de 2017.
Foi premiado, foi o único livro do Brasil que foi premiado por um prêmio que é registrado nos Estados Unidos, voltado para a produção literária de origem latina, tanto em espanhol quanto em português, e mesmo em inglês, desde que seja produzido por pessoas latinas. E esse livro, O Romance Beleza Estranha, ganhou esse prêmio. Eu fiquei muito feliz com essa premiação. Esse livro conta a história de um menino. Esse livro não tem nomes próprios, só tem um nome próprio, que é o do personagem principal. E é baseado numa história real. Na época, há muito tempo atrás, 20 anos atrás, eu trabalhava no metrô aqui de Brasília. E um colega meu lá contava as histórias da vida dele. E eu sempre ameaçava: olha, isso dá um livro, isso dá um livro. Até que um dia eu deixei as ameaças e parti para a agressão física. E falei com ele: olha, vamos transformar isso num livro? Aí ele falou: faça, só não coloca meu nome. Aí o nome do personagem principal eu troquei, mas não pretende ser uma biografia, porque é romanceado, é uma ficção, mas é bem inspirado na vida dele, na vida do meu colega Marcelo. Aí, porque ele pediu para trocar o nome, eu troquei de Marcelo para Roberto. E foi uma experiência maravilhosa também. Eu vou te falar que o mundo é muito pequeno. E que eu estou agora totalmente extasiada. Por quê? Eu já vi o teu livro em algum lugar. Eu lembro do furdúncio que o teu livro causou por causa da tua capa, que é muito forte. A tua capa é muito forte. A gente não esquece a tua capa. Gente, se você olha essa capa, olha. Foi exatamente isso. Eu sei, eu lembro, eu não tô acreditando que eu tô falando com um autor de Beleza Estranha, gente. Que privilégio! Que alegria. Olha o que a literatura faz. É o quê? Que alegria ter sabido que, de alguma forma, você já tinha tido algum contato, né, com o trabalho, com o livro Beleza Estranha. Fico feliz. Estou chocada agora. Estou impressionada que eu estou conversando com o Tércio, que é autor de Beleza Estranha, um livro que foi muito badalado, que eu lembro desse livro, dessa capa. Várias pessoas vieram falar comigo sobre essa tua obra, e eu não fazia ideia. Eu, como leitora, eu vou colocando na minha lista os livros. Eu tenho um livro de 2015 para ler ainda, que eu não consegui. Né? Então, gente, agora vamos lá. O Beleza Estranha, eu vou ler aqui a sinopse para vocês, e aí a gente fala sobre Beleza Estranha e o Profeta Boy, que vai de um extremo ao outro, que é o drama para o infantil. Só para o pessoal se situar aí, o Beleza Estranha é o seguinte: inspirado em uma história real, Beleza Estranha toca os sentimentos e os valores nossos de cada dia, como o amor, a fé e a família. O livro conta a história de um relacionamento conturbado entre pai e filho. Roberto não entendia a razão de tantas intrigas em casa. Desde criança, se sentia perseguido por seu pai. O tempo passa e um reencontro entre os dois será a oportunidade de pai e filho ajustarem sentimentos e atitudes numa redescoberta da estranha beleza da vida. Obra ganhadora de 2017 na categoria de melhor livro de ficção em português. Me diz uma coisa, esse teu livro foi pela Chiado já naquela época ou você fez uma nova edição agora? Não, desde aquela época foi da Chiado. Eu havia lançado primeiro por uma editora bem modesta, aliás, aí do Rio, que é a editora Faces, mas a editora, infelizmente, quebrou. Aí conversei com a Chiado e eles lançaram de novo, com um novo ISBN e tal, nova capa, mas o mesmo conteúdo. Então foi nesse lançamento, nesse segundo lançamento, que ocorreu a premiação do livro. Ficou uma capa bem bonita, um trabalho gráfico bem interessante. Ficou espetacular essa capa, esse olhar. A gente não esquece esse olhar.
essa ilustração toda muito bem feita. Eles estão de parabéns com essa capa. Nossa Senhora! Esse teu Beleza Estranha, você falou que foi, né, inspirado aí numa história real, de uma pessoa que você conheceu. Escrever histórias que se baseiam, se inspiram em algo real, verídico, não é tão fácil, porque a gente precisa de uma certa sensibilidade. Como é que foi para você produzir Beleza Estranha e ele voar assim para prêmios internacionais? Dá um livro dentro do livro. Eu comecei a escrever no ano de 2000, 2001, e depois ficou dentro da gaveta. Eu esqueci completamente desse projeto, fui batalhar a questão da profissão, casei e tal, então eu estava com foco para outra coisa. Aí depois de algum tempo eu lembrei, falei, olha, tem esse livro aqui, a gente precisa tirar esse peso da minha consciência. Então tirei da gaveta, né, no sentido bem figurado, porque hoje a gente tira de uma pasta do notebook, né? Então tirei, terminei em 2, 3 meses, terminei o livro. Depois que eu peguei para terminar mesmo, foi bastante rápido. Mas entre a primeira escrita e o fechamento do livro, foram quase 9 anos. Muito tempo assim que ele estava esquecido o rascunho dentro da gaveta. Aí depois veio a batalha para conseguir uma editora, tal, até que em 2016 saiu pela Chiado. E no ano seguinte teve a premiação do livro. Então, para um escritor independente, de uma editora que não faz distribuição igual a Chiado, graças a Deus a repercussão foi legal, porque teve uma premiação, né? Então isso ajuda muito assim, a gente a não desanimar com a literatura. Nossa, que espetáculo! Agora, você já falou o nome dele aí, eu vou repetir, né? O Marcelo leu o teu livro? Leu. E agora mesmo falei com ele semana passada, direto que ele vai fazer viagem, ele me liga, me arruma alguns livros aí para eu distribuir para os meus amigos. Aí eu sempre faço uma sacolinha para ele e levo. Aliás, ele está levando os últimos, porque acabou a tiragem. Agora quem tem tempo e não tem. Não, você pode separar o meu aí, que eu quero autografado, pelo amor de Deus. A gente dá um jeito, Monique. Eu quero meu exemplar de Beleza Estranha, autografado. Você pode separar para mim, porque eu vou comprar ele de você. Preciso ler esse livro, gente. Vocês não estão entendendo o que o universo jogou no meu colo. Né? Aliás, agora, só fazendo uma observação, perdão por te cortar, Monique. Não. Continua, eu falei que esgotou, mas continua a venda na Amazon e no site do Chiado. Acabou a minha tiragem. Lá no site, tanto da Amazon quanto da Chiado, continua a venda. Mas a gente vai providenciar os seus, com certeza. Eu quero o meu autografado, porque eu, em hipótese nenhuma, imaginei que algum dia eu estaria conversando com o autor de Beleza Estranha. Então, eu quero o meu autografado. Pode demorar mais um mês, pode demorar mais 2 meses, mas eu vou te cobrar, viu? Com certeza, vai ser uma alegria te enviar. A Tássia também quer. Ai, gente. Agora, Tércio, me diz uma coisa. Você falou que esse já é uma obra mais para adulto, porque é mais pesado. E aí, você nunca tinha pisado nesse solo infantil. Você saiu do tema adulto, onde explora bastante coisa densa, uma literatura infantil. Como é que foi essa tua transição de escrever uma história tão pesada para criar um mundo para inserir o teu filho? Entre aspas. Quando o André me sugeriu fazer esse livro, ou me cobrou fazer esse livro, André tinha só 9 anos. Então ele falou com muita ingenuidade, né? Ele era muito novinho ainda. Agora já se passaram 5 anos de quando ele fez essa cobrança. E eu tive dificuldade mesmo de saber até onde eu poderia ir. O livro Profeta Boy não é um livro assim muito fantasioso, né? Não é um livro muito de contos de fada. É um livro que retrata a realidade de muitas crianças no Brasil, de muitos adolescentes no Brasil. O personagem principal, o Paulo César,
é um menino de periferia, que o que eu vou falar aqui não é spoiler, porque está na contracapa do livro, que na primeira cena do livro perde o pai, vítima de latrocínio. Então, infelizmente, é uma realidade presente em boa parte das cidades brasileiras. E a partir desse momento tão difícil, tão terrível, é que ele parte para as suas conquistas, para seus desafios. Então, assim, eu tive uma certa dificuldade para saber até onde eu poderia ir. Então, eu passei para meu filho ler, passei para outro sobrinho ler, e fui fazendo uma dosagem para ver como que ficava. Depois pedi para alguns adultos lerem, então eles fizeram algumas sugestões, tinha uma coisa ou outra que eu precisei fazer o ajuste. Depois foi para a editora não mudou nada em relação à escrita. Fez algumas correções de questões técnicas mesmo, ou algum ajuste do português que deveria ficar melhor, mas do texto mesmo, a editora não mudou nada. Então foi desafiador. Não existe nada mais profundo do que a simplicidade. Não existe nada mais complexo do que uma criança. Até Jesus, na Bíblia, fala que quem quiser chegar até ele deveria ter o coração de uma criança. Isso nos mostra o desafio que é, no sentido de manter em nós adultos a criança que vive em nós. Então, diante de tudo isso, foi um desafio, mas foi aceito e estou tentando superar cada dia. Que maravilha! Bom, Profeta Boy, pobre, jovem, negro e herói. Paulo César é um menino de 13 anos que mora em um bairro pobre de uma grande metrópole. Logo cedo, tem de enfrentar a tragédia de perder seu pai, vítima de latrocínio. Diante de tanta dor, ele faz uma oração despretensiosa para que Deus o transforme em um herói. Com sua prece atendida, Paulo César recebe a visita de um anjo, que lhe concede poderes especiais para serem utilizados com uma única finalidade: fazer o bem. Mas como fazer o bem quando você está despedaçado pelo luto e pela agonia, enfrentando os dilemas sociais de quem vive uma batalha por dia? O Profeta Boy embarca em uma jornada sobre violência e redenção. Afinal, para ser um super-herói, basta fazer o bem. Esse Profeta Boy não foi pela Chiado, né? Não. Foi por uma editora aqui. A Chiado tem a agência aqui no Brasil, mas é uma editora portuguesa, né? Esse aqui foi pela editora Inverso, que é uma editora brasileira mesmo. A editora Inverso. Então foi um trabalho muito bom também, a ilustração ficou maravilhosa. Quem fez a ilustração foi um primo meu, inspirado no Gênesis, de Robert Crumb, embora não tão ousado, né, porque precisa ser adaptado para criança. E eu queria alguma coisa que fosse diferente na ilustração, que fugisse do lugar comum, e na hora eu lembrei do traço dele. Ele é arquiteto, trabalha lá na Universidade Federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então ele fez esse desenho para mim, alguma coisa ou outra a gente teve que fazer ajuste, porque é natural, mas foi muito bom também esse processo de trabalhar assim, com uma coisa que eu não tenho intimidade, que é fazer a ilustração. Foi muito legal, foi pela editora Inverso que saiu. Que maravilha! Agora, o Profeta Boy tem aí uma continuação ou ele é volume único? Por enquanto é volume único, mas eu tenho o rascunho porque a ideia original era fazer uma trilogia. Eu tenho o rascunho do número 2 e do número 3 aqui no computador. Se vai sair ou não, aí é outra história, depende de ajustes comerciais, interesse de editora, etc, etc. Mas já tenho pronto o rascunho do volume 2 e do 3. A ideia era ser uma trilogia. Que maravilha! Agora, o Beleza Estranha não, né? Ele veio, se produziu e acabou. Ele não tem uma continuação. Não, é um volume único. Beleza Estranha é um livro muito, muito específico, muito fechado. Pelo fato de não ter nome de cidade, não ter nome de personagem. É um drama familiar. Então, assim, é um volume que é fechado em si. É diferente do Profeta Boy, que permite uma continuidade. Agora, o Profeta Boy, o Tércio, ele está se enquadrando ali em qual gênero e faixa etária?
é um livro infanto-juvenil. Então, eu acredito que ali, a partir dos 9, 10 anos, já dá para ler. Mas tu não acha um pouco pesado, não, para 9, 10 anos? Alguns colegas meus que deram para os filhos têm me dado assim, algum retorno. Algumas crianças reagem assim, com mais tristeza ao ver logo no início aquela cena, né, da perda do pai, mas a maioria tem aceitado bem. Eu reconheço que não é uma coisa muito simples, não, para as crianças mais novas. Então, assim, mas boa parte tem me dito que os filhos têm reagido bem, têm entendido a mensagem do livro. Bom, então, já que você está falando dessa parte do livro, que é logo no início, você pode ler para a gente um pouquinho da tua história? Da minha ou do livro? Não entendi, perdão. Do livro. Então, vou ler aqui bem na abertura. Não, meu pai! Paulo César gritou ao ver o pai ensanguentado e caído no chão. Tiro no meio da madrugada era comum na região em que ele morava, mas aquele parecia ter um barulho diferente. Paulo César havia acordado assustado, olhou o relógio, quase 3 da madrugada. Ele sabia que era o horário de o pai chegar. Saiu da cama e encontrou a mãe tentando espiar pela janela. Como no ímpeto, ele passou pela mãe, abriu a porta e foi para a rua. Não vou ler mais para deixar um gostinho aí para o pessoal ter vontade de ler. Sem spoiler. Agora, o teu livro, O Profeta Boy, não é tão grande, né? Ele é bem curtinho. Isso foi estratégico por conta da faixa etária que é dirigido, né? Um adulto lê esse livro, eu já fiz umas pesquisas, um adulto lê esse livro em 1 hora e 10 minutos. Então, numa sentada, dá para ler. Para as crianças que às vezes têm alguma dificuldade de leitura, tem um aspecto que pode chamar a atenção pelo fato de o livro não ser tão grande e também por ter a ilustração. E ser bem ambientado no ambiente, numa situação que as crianças vão se identificar. Como, por exemplo, o círculo de amizade, a escola, o bullying e um pouco da vida familiar. Então, tudo isso ajuda a criança a se identificar dentro da leitura do livro. Muito bem. Agora, é interessante, né, que quando você falou que você saiu da tua zona de conforto para escrever um livro onde pega uma faixa etária diferente do Beleza Estranha, eu queria saber como é que foi essa tua pesquisa, não só dentro desse cenário que você traz, que já tem uma morte de uma pessoa que está ligada diretamente ao seu personagem, ao seu protagonista, que é o pai dele. Então, assim, o que te inspirou? Como é que foi essa tua produção narrativa para você trazer esses temas tão pesados? O seu cenário, a morte do pai do seu protagonista, os dilemas que ele enfrenta aí no decorrer da história, sendo fruto do meio, né? Se é que a gente pode dizer isso. Como é que foi esse processo, Tércio? Tem muito a ver com as influências das minhas leituras de criança também. Eu era um leitor, e aqui vai um parêntese bem específico para a minha professora lá na minha infância, minha professora da 3ª série, da 4ª série. Eu estudei numa escola pública que chovia dentro. Isso não é figura de linguagem. Isso é verdade. Chovia dentro da nossa sala. A gente tinha que abrir o guarda-chuva para continuar assistindo a aula. E o coleguinha que não levava guarda-chuva tinha que chegar perto da carteira. E não é figura de linguagem, isso é literal. Chovia dentro. Apesar de toda essa dificuldade, a professora montou um clube de leitura na nossa sala. Toda semana a gente trocava o livro. Tinha que ler e na sexta-feira fazia uma resenhazinha, né, fazia uma redação com resumo da leitura da semana. Isso, então, criou o hábito da leitura naqueles alunos.
Então a gente lia Maria José do Pré, Coleção Vagalume, Monteiro Lobato, Ganimedes José, e assim, vários. Claro que a gente não lia os clássicos, que a gente não tinha, né, idade nem preparo para isso. Mas a gente criou o hábito da leitura. Vários colegas que a gente encontra depois de 30, 40 anos pelas redes sociais trazem esse retorno sobre como foi importante aquela iniciativa daquela professora, Dona Maria Tereza. Então, a gente tem esse aspecto de criar a cultura da leitura nos alunos, de uma escola pública, que não teria assim, muitas estruturas. No entanto, a professora tomou isso como missão e foi bem cumprido. Tanto que se hoje eu tenho gosto pela leitura, boa parte é por causa disso. Minha mãe também me incentivou muito a ler. Meu pai não era muito de leitura, mas meu pai comprou uma coleção de Monteiro Lobato e colocou lá os livrões encadernados em azul dessa grossura assim. José Mauro de Vasconcelos, uma coleção maravilhosa de 8 volumes. Quando eu casei e saí da casa dos meus pais, eu trouxe para minha casa. Está aqui na estante, está aqui em cima, eu consigo ver daqui. Pena que não dá para mostrar para vocês. Então, tudo isso influencia nas leituras que a gente fez na infância. Outra coisa importante que me ajudou na produção textual desse livro foi a vontade de fazer com que um menino simples, pobre, de periferia, se identificasse com a leitura. A gente tem uma produção literária no país, e isso tem muito mais a ver com a discussão acadêmica de críticos, de professores, do que propriamente do autor. Mas a gente tem uma produção literária muito centrada no aspecto urbano, central, de escritores homens, brancos, tal, que trazem toda uma carga antropológica, sociológica ali por trás, que às vezes excluem personagens importantes dentro do nosso país. E a minha ideia de construir um personagem periférico, negro, pobre, era para que esse menino de periferia pudesse se identificar. E eu passei por uma experiência assim, muito, muito gostosa na Feira do Livro de Brasília, no ano passado, quando eu fiz o lançamento desse livro. Passou uma turminha de uma escola pública no corredor do stand onde eu estava, e meu livro estava exposto bem na parte da frente. E um colega parou, ele devia ter uns 12 anos, assim, parou o outro e falou: olha, fulano, esse aqui sou eu, pobre, jovem, negro e herói. Isso aí não tem preço, né? Na hora o menino se identificou com essa leitura. Então eu senti que ali o livro tinha conseguido chegar, tinha conseguido completar a sua missão. Foi mais ou menos essa aí a produção. Ai, gente, que espetáculo. Primeiro, o fato do Tércio, após tantos anos, lembrar da professora que teve um papel fundamental na leitura. O incentivo, essa paixão de acreditar que só a leitura e a educação transformam uma pessoa. Talvez se ela tivesse desistido por aquela água que batia e atrapalhava a aula, e atrapalhava os alunos, e ela desistisse ali, talvez a gente não tivesse o Tércio como escritor, ou como um leitor, ou a vida teria seguido outros caminhos. Essa é a energia que a literatura tem na vida das pessoas. Eu falo isso porque eu sou leitora e sou escritora. E eu estou constantemente ligada à literatura de uma maneira muito forte. E eu sei que tudo que eu tenho na minha vida é por causa da literatura. Então as pessoas não acreditam que quando a gente tem uma referência educacional, uma professora da 3ª série, ele lembra que é da 3ª série. Olha como marca, olha como é importante esse vínculo do aluno dentro da escola e o incentivo. E termos professores praticando esse tipo de coisa, incentivando, mostrando, dentro de todos os problemas enfrentados, como a chuva dentro da sala de aula, ainda assim não parar aquela galera, aqueles alunos. Que coisa maravilhosa! Agora, o Tércio, me fala uma coisa.
Você Sim. falou que lê até hoje, é um leitor assíduo, gosta dessa sua relação com a leitura. Você tem alguma referência literária que você use para você produzir as suas histórias? Ou não? Olha, sim, a gente tenta, você que é escritora, você sabe disso, a gente tenta achar o próprio caminho, né? E a gente sempre deixa um pouco da gente, né, nas entrelinhas ali do que a gente está escrevendo, mesmo que seja uma fantasia, mesmo que seja um personagem totalmente oposto ao que você de fato é. Mas algumas pessoas assim me ajudam a inspirar. Eu gosto demais dos escritos de Zé Mauro de Vasconcelos, por exemplo. São dramas familiares muito grandes, muito profundos. Rosinha Minha Canoa, Doidão e, de maneira bem destacada, Meu Pé de Laranja Lima. Quando eu li Meu Pé de Laranja Lima, eu tinha ali talvez 11 anos, era como se um outro mundo tivesse aberto para mim dentro da literatura. Foi uma espécie de portal da literatura que abriu para mim. Que eu estava acostumado a ler antes, Maria José do Pré, Cachorrinho Samba, e tantos outros livros próprios para a infância, mas quando eu li Meu Pé de Laranja Lima, foi um outro mundo, foi uma outra forma de leitura e aquilo ficou muito marcado para mim. Até hoje é um dos meus livros preferidos. E se algum dia eu conseguir escrever igual Zé Mauro de Vasconcelos, eu vou ficar muito feliz. E tem muitos outros também, mais contemporâneos, alguns autores aqui de Brasília que eu gosto muito, que são Maurício Gomide, José Almeida Júnior. E o Maurício Gomide é daí, né? Eu amo o Maurício Gomide. Foi colega meu no tribunal, a gente trabalhou junto, a gente de vez em quando se tromba aqui. É um dos meus escritores eu amo Maurício Gomide. Também. Comprei livro com ele, acho ele sensacional. Eu li o do Cidadão de Bem dele. É o meu preferido. É o meu preferido. É o meu preferido também. Eu quero tudo do Maurício Gomide, gente. Ele vai lançar livro agora. Eu já tô ali, ó, conectada para saber o que ele vai publicar, porque o que ele publicar eu vou lá e vou comprar. Ele vai lançar uma série de fantasia agora. É uma série de fantasia? Uma série de fantasia. Me parece que uma trilogia. Gente, vou até ver nas redes sociais, porque eu sigo ele. Eu adoro o Maurício Gomide, gente. Olha, no dia que ele aceitar vir aqui no meu projeto, eu acho que eu caio durinha. Eu não consigo, eu acho que eu nem vou conseguir falar, gente. De tão maravilhoso que ele é. Que Além coisa de tudo, boa. É um grande baterista. Baterista, né? É verdade. Eu vejo ele fazendo show por aí, com a banda dele, sei lá o quê, todo roqueirão. Quer dizer, ele tem ali a arte toda dentro dele, né? A mãe dele é exímia pianista clássica, a mãe dele. Olha, não É uma coisa de família. O irmão dele é artista plástico. Tá ali no meio, né? Tá no sangue. Deixa eu fazer um destaque aqui, por favor. Às vezes fica difícil acompanhar todo mundo que entrou e que saiu, mas eu vi que algumas pessoas aqui de Brasília entraram na live. Queria agradecer os amigos aí. Anderson, eu vi que passou. Zilda Belinha, eu vi que passou. Onan Silva, que é uma poetisa daqui de Brasília, cordelista de primeira categoria. Muita saúde para o seu marido, Maurício, Onan. E fazer um destaque especial aqui ao meu amigo Og Maciel, dos Estados Unidos, que está acompanhando aqui a nossa live também. Ele foi meu colega naquela sala que chovia dentro, lá em Minas. Ele foi meu colega. E hoje ele trabalha nos Estados Unidos, formou família lá e é escritor também. Ele é escritor da mesma editora que eu, da Inverso. Depois você dá uma pesquisadinha lá no livro dele. Já está convidado para vir para o projeto falar sobre seu livro. Qual é o nome dele? Og Maciel. Og Maciel. Ele está aqui, ó, Série Vagalume, comentando aqui. Está convidadíssimo. Venha no projeto para a gente falar sobre o seu livro. Gente, que coisa maravilhosa, né? Agora, Tércio, me diz uma coisa. Você, com Profeta Boy publicado,
Beleza Estranha, publicado, ganhador de prêmio internacional. Eu sei que você foi de um extremo ao outro, mas o que você quer passar para os seus leitores através das tuas histórias? Olha, Nelson Mandela dizia, né, que a maior arma do mundo, a arma mais transformadora é a educação. Se a gente, como escritor, como autor, a gente conseguir colocar pelo menos uma pedrinha nesse castelo da educação, a gente vai estar cumprindo uma missão bastante importante. De maneira bem específica em relação ao Profeta Boy, tem uma mensagem bem clara para mim nesse livro, que é exatamente fazer o bem. Quando o protagonista, o Paulo César, se vê diante daquela situação, ele faz uma oração despretensiosa, pede para Deus transformá-lo num herói. Aí então um anjo aparece e vai ajudá-lo nessa missão de ser um herói. Então essa frase vai ficar muito presente em vários momentos do livro. Todo mundo pode ser herói, basta apenas fazer o bem. Se a gente conseguir colocar um pouquinho dessa mensagem no coração de cada leitor, eu já vou me dar por satisfeito. Ai, que coisa maravilhosa, né? Agora, você falou que estava já rascunhando uma continuação, uma trilogia, mas fora esses dois projetos, você tem alguma coisa aí já no forno ou está cedo demais? Está com alguns planos para o futuro sem ser essa trilogia? Como é que está o teu projeto aí literário para daqui a 1 ano, 2 anos? Como é que está isso? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A Beleza Estranha, em breve, vai sair em audiobook, voltado de maneira assim, bem especial para a comunidade cega. Foi um projeto que eu fiz com uma ONG daqui de Brasília, de um cantor e escritor cego chamado Walter Júnior. Fica aí uma dica, outra pessoa que tem uma história de vida marcante que dá para você entrevistar, Monique, chama Walter Júnior. Ele tem uma ONG que chama Projeto João 9, porque no capítulo 9 do Evangelho de João, na Bíblia, é quando Jesus cura um cego. E ele, então, como pessoa cega, ele fez a ONG voltada para que os cegos pudessem ler, para que os cegos pudessem ouvir os livros. Então tem muitos audiobooks que ele está disponibilizando, e uma vez, então, eu conversando com ele, ele lançou esse desafio. Acho que em pouco tempo já está todo gravado, já está bem mixado, editado. Acho que em pouco tempo isso vai ser disponibilizado. Aí não só para a comunidade cega, mas para quem quiser, né, escutar aqui, no carro ou colocando e fazendo alguma outra coisa, vai ser bastante útil também. Esse é um projeto que está bem perto para sair. Eu que tinha muita resistência com... Perdão, pois não. Não, pode concluir. Tá, eu tinha muita resistência com esse mundo, esse universo da literatura infantil. Já tenho 2 livros prontos aqui no computador, voltado para o público infantil. Um chama Pequeno Pedré, que é inspirado nos meus 2 filhos, no Pedro e André. Inspirado nas bobagens que eles falavam quando eram bem criancinhas. O outro chama O Menino Mais Rico do Mundo, que é sobre um menino que vai em busca de um tesouro e volta sem nenhum tesouro. Aí nessa viagem ele descobre que ele é o menino mais rico do mundo. Então são 2 livros que estão prontos, mas daí até o caminho da publicação a distância é grande. E eu estou terminando um livro de contos, aí voltado para o público adulto, onde eu tenho mais conforto de transitar. Semana que vem, ou no máximo em 15 dias, eu estou terminando o livro. Aí vem a parte da revisão, correção ortográfica, e outro caminho bastante distinto, que é a publicação. Mas são esses os projetos que estão mais à vista. Quer dizer, cheio de projeto, né, gente? Agora, eu tenho que abrir um parênteses aqui e voltar um pouquinho sobre o audiobook, porque eu bato nessa tecla com os meus autores o tempo todo. O audiobook é uma ferramenta inclusiva. Ele vai pegar os dislexos,
ele vai pegar os deficientes visuais, ele vai pegar uma pessoa que, por exemplo, não tem paciência para ler um livro, mas que está indo na academia, está escutando. Está trabalhando no Uber, está escutando. Está ali indo para, sei lá, para o trabalho no metrô, está escutando o teu livro. Então, assim, abre um leque de leitores imenso, além de ser extremamente inclusivo. A literatura, gente, ela serve para incluir, para trazer para perto as pessoas e não para excluir. Eu tenho uma leitora que é deficiente visual, que ela acompanha tudo aqui. Ela me mandou uma reportagem ontem, que agora tem uma escola num determinado estado do Brasil que está fornecendo um óculos aonde você pega o livro, você está aqui com o teu livro, você coloca o óculos, ele lê para você, ele lê e vai falando o que ele está lendo através de um GPS ou de uma inteligência artificial. Quer dizer, ela não enxerga, abriu o livro, aquele óculos ela colocou, leu para ela e ela estava lendo o livro. Interessante. Não sabia desse recurso. Muito interessante mesmo. Eu falei assim, eu tô chocada, porque hoje está tudo muito mais fácil, muito mais prático. Você botar um óculos e ele lê para você, para esse tipo de público, né? Porque não está sendo doado. Tem um estado que está fornecendo somente para deficientes visuais. Não é todo mundo. Disléxico, por exemplo, não vai entrar nesse grupo. Essa minha leitora entrou, fez a reportagem, ela falou que amou, que é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. E eu imagino, você colocar um óculos e ele lê para você. Olha como a gente está avançando, como a literatura é para incluir também. Quantos livros ela não vai poder ler? Exatamente. Muito interessante mesmo. Fazer um destaque aqui também, para meu irmão que entrou, Clício. Fiquei feliz, meu irmão, você tá aqui com a gente. Te amo. A Bianca também, lá de João Pessoa, entrou aqui também. Obrigado, Bianca. Um abraço. Tem uma galera aí. Agora, Tércio, me diz uma coisa. Qual é a parte mais desafiadora de ser um escritor? Principalmente um escritor premiado. Eu ainda não estou muito acostumado com essa coisa de ser escritor, sabe? Eu estou meio que acostumando ainda. Estou tentando me descobrir, tentando aprender. E eu acho que existem dois desafios, assim. O primeiro é que quando a gente escreve bem mais para a gente mesmo do que para o outro. A maioria dos escritores tem essa ânsia de colocar no papel, mesmo que aquilo não vai ser nunca publicado, mesmo que aquilo não vai ser nunca lido, mesmo que seja uma poesia que vai ficar para sempre guardada, né? A nossa ânsia de escrever é o primeiro desafio. Antes da gente fazer que o outro leia, a gente leu antes, né? A gente leu primeiro na nossa mente, no nosso coração, e para depois a gente colocar no papel. Eu acho que o primeiro desafio é esse, a escrita mesmo, encontrar o caminho da escrita. E o segundo, que hoje já existem mais recursos, o segundo é o grande desafio da publicação, é fazer esse livro chegar no seu leitor. E aí pode ser o livro físico, né, da forma tradicional, ou um e-book. Né? A publicação em algumas plataformas hoje já ajudam bastante pular essa etapa do intermediário, do editor, que tem sido assim, bastante importante também. Está acontecendo agora em Belo Horizonte, em julho, a partir do dia 15, a Feira de Ficção Cristã. É um universo assim, que eu não tinha ideia do tanto de gente que escreve e-book voltado para esse nicho de ficção cristã.
tem muita coisa sendo produzida. E isso é principalmente por conta das novas plataformas de publicação, né, que prescinde do papel, das arvorezinhas, dessas coisas todas, que a gente ainda está acostumando, como é que vai fazer. Por exemplo, essa aqui não tem e-book por conta da ilustração. A editora optou por não fazer porque estava ficando muito comprometida a ilustração, então manteve só no formato tradicional, na produção física mesmo. Mas, independentemente disso, existe um universo muito grande que se constitui aí um dos grandes desafios do autor, que é a publicação. Muito bem, agora, realmente eu estou aqui no site, o Profeta Boy não tem digital, e o Beleza Estranha também não, os dois são, pelo menos aqui, está em formato físico. Quem quiser comprar o teu livro, quem quiser ler, quem quiser adquirir um exemplar, como é que faz? Entra em contato pelo Instagram, tem site, como é que está isso? O caminho mais fácil é no site na Amazon ou no site da editora. No caso do livro Beleza Estranha, no site da Shadow Books, tá lá. E no caso do Profeta Boy, no site da editora Inverso. Ou na Amazon mesmo, que a gente sempre vai encontrar. Encontra os dois livros. Tem na Magazine Luiza também. Aliás, semana passada estava na promoção na Magazine Luiza os dois livros. Mas o mais comum é a Amazon ou o site das editoras. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o Instagram, Tércio Ribas Torres, tudo junto. E pode deixar uma mensagem lá. Vai ser um prazer conversar com vocês. Vai rolar sorteio, não vai, Tércio? Vai. Vou ter o prazer de mandar um livro físico para quem for sorteado, para o leitor que for sorteado. Você resolveu fazer... Deixa eu ver se eu botei o seu Instagram certo. Tércio Ribas Torres, é isso? Sim. Esse é o Instagram do autor. Então vamos lá. Vai rolar sorteio do livro físico. Qual é o livro que você vai sortear? É o Profeta Boy? Sim. Profeta Boy. Muito bem. Como é que vai funcionar o sorteio? O pessoal que está na live vai printar aqui a live e vai mandar lá no direct. Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro autografado do nosso autor. Pode ser assim, Tércio? Pode ser. Maravilha. Quando a live acabar, eu vou lá, vou ver quem mandou a mensagem e vou enviar para ele, poder enviar o exemplar para o ganhador ou para a ganhadora. Que coisa maravilhosa. Tércio, querido, eu acho que eu ficaria aqui batendo papo com você pelo menos mais 2 horas. Cara, que live maravilhosa. Poder conhecer você, o seu trabalho literário. Eu quero muito te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. E eu só te desejo sucesso. Escreva, escreva, não pare de escrever. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Foi um papo muito gostoso, uma conversa muito gostosa. Obrigado ao pessoal que entrou também na live, colocou alguma mensagem. Muito obrigado mesmo a todo mundo que deu essa força aí. Obrigado a você. Sigamos. Muito bem. Lembrando que está rolando sorteio. É só printar aqui na live e mandar no Monique MM18 para ganhar o Profeta Boy. Pobre, Jovem, Negro e Herói. O livro do nosso autor. Quero agradecer a todo mundo que entrou e que saiu. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou estar tomando café da manhã com o autor aqui no projeto. Então, eu espero vocês. E a maratona vai até o dia 26. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então, já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar todas as entrevistas da Maratona de Junho. Obrigada, gente. Tércio,
Um beijo, querido. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abração. Boa noite.